Olá, eu sou Joé de São Paulo. No último vídeo a gente falou um pouco sobre como perseverar em qualquer tempo, temperatura e pressão, e eu tenho pensado muito sobre isso. Muita gente pensa em desistir porque não se vê capaz de realizar alguma coisa. Eu queria hoje te dar dois exemplos de mais duas pessoas com as quais a gente pode se inspirar um pouco e pensar: como eu posso desistir? Eu preciso olhar e tentar avançar. Albert Einstein é um dos maiores cientistas de toda a humanidade em todos os tempos. Quando a gente pensa em Albert Einstein, a gente pensa em um grande gênio. E de fato, ele foi um dos maiores gênios da humanidade. Mas eu gostaria de te lembrar uma coisa. Ele começou a estudar, os seus pais o levaram à escola. Tanto os professores quanto os próprios pais dele achavam que ele tinha uma deficiência mental. Albert Einstein começou a falar somente com 4 anos de idade e começou a ler somente com 7 anos. Eu, por exemplo, comecei a falar com 1 ano de idade, muito provavelmente você que está me ouvindo também. Na média, nós começamos a falar com 1 ano. E eu comecei a ler com 4 anos. A minha mãe disse que aos 4 anos já lia palavras mais complexas, maiores, enfim. E quando eu comecei a ler, Albert Einstein começou a falar. E quando eu já lia livros, aos 7 anos, ele começou a ler as primeiras palavras. E nada, nem mesmo essa situação, nem mesmo aquele pré-julgamento que os seus pais e os professores tinham dele, imaginando-o deficiente ou um pouco débil mental, para não dizer outra palavra, o impediram de avançar e tornar-se quem de fato Albert Einstein se tornou. Quando nós olhamos para as nossas próprias capacidades e podemos ir e avançar. Outro exemplo, um dos maiores nomes da literatura portuguesa, aliás, da literatura brasileira da nossa década, o nome mais lido de todos os nossos autores, Augusto Cury. Vi uma entrevista dele em que Augusto Cury diz que ele era o segundo da lista, só que de baixo para cima. Ou seja, ele era o segundo pior da sua classe. Augusto Cury, todos nós sabemos, ele se tornou um dos nomes, um dos autores das grandes teorias da inteligência do nosso país. E ele era o segundo pior aluno da sua classe. E você? No que você se acha pior? É possível olhar para as suas qualidades? Você pode ser muito mais do que você pensa ou do que dizem que você é. Se você olhar para dentro de si e buscar o que você é de fato, vai encontrar. Nós somos seres que se completam e que se complementam em cada passo da nossa vida. E nós podemos descobrir potencialidades que a gente jamais imaginava que nós tivéssemos. Olhe-se no espelho e diga: o que você tem de mais forte? O que você tem de melhor e que ainda não foi manifestado? Eu sempre uso aquela figura de uma flor, de uma rosa, que para ficar mais bonita, ela abre todas as suas pétalas. Sim, muitos de nós nos prendemos, nos fechamos e deixamos de ofertar para o mundo o que nós temos de melhor. Se Albert Einstein, se Augusto Cury ficassem presos ao que as pessoas diziam deles, eles jamais seriam as pessoas que são, os gênios que são, e jamais conseguiriam contribuir com o planeta e quiçá com você e comigo como eles contribuem. Você também. Se você olhar para você mesmo e perceber o que você tem de melhor, você vai poder contribuir com o mundo de tal forma. Será que daqui a algum tempo as pessoas não vão poder ouvir falar de você e vão poder se orgulhar daquilo que você compôs ou pôde fazer? Eu sei que os pais de Albert Einstein, quando ele era criança, jamais poderiam imaginar que ele se tornaria menino. Eu sei que os pais de Augusto Cury jamais poderiam imaginar que ele se tornaria quem ele se tornou. Eu sei que você também pode imaginar isso de si mesmo. E muitas pessoas podem imaginar de você. Mas eu acredito que você pode ser muito mais do que as pessoas imaginam ou você mesmo pode imaginar que seja. Há em você uma potência tamanha. Há em você um gênio, uma grande pessoa. Pense nisso e busque para que essa pessoa se manifeste e traga ao mundo o melhor de você. Se essa dica faz sentido para você, dê um like e compartilhe com seus amigos. Aquela pessoa que se sente inferior a tudo, compartilhe com essa pessoa. Diga-lhe que ela pode ser melhor do que ela imagina que é. E mais ainda,
curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Minha Dracma Perdida, e o nosso canal no YouTube, Joedson Paulo. Se inscreva, a Polly disse aqui do meu lado, se inscreva no nosso canal. Vem aqui rapidinho, corre, meu amor. Você pode ser sempre maior do que você imagina. É o que eu tenho dito para ela. E eu creio em você também. Grande beijo, até uma próxima. Tchau!